Meu nome é Pauline Glamochak. No dia em que minha experiência de quase morte ocorreu, era outono. Tínhamos ido fazer um piquenique em família e estávamos visitando amigos em Victoria, nos Montes Macedon Ranges, que é uma parte muito bonita da Austrália. Estávamos correndo colina abaixo como crianças, e eu tentei correr muito, muito rápido para alcançar todos, porque não queria ficar por último. Ao correr tão rápido, tropecei em uma pedra. Em vez de continuar com o impulso, me joguei para trás. Bati a cabeça com muita força. Na verdade, foi tão forte que, mais tarde, descobri que tinha sofrido uma lesão cerebral traumática no lado direito da têmpora. Eu não senti nada, nenhuma dor. De repente, senti que estava saindo do meu corpo. Ao deixar meu corpo, uma sensação de leveza incrível me envolveu. Em seguida, olhei ao redor e para cima e vi um buraco negro surgir acima de mim. Hoje em dia, muitos o descrevem como um túnel, e fui puxada para dentro desse túnel e viajei por ele a uma velocidade impressionante. Ao olhar para cima, vi uma luz dourada. Parecia que assim que a avistei, já estava lá. Essa luz tinha uma natureza muito tátil. Não era apenas algo visual, é difícil encontrar palavras. Sentia-me imersa na luz, envolvida, como se estivesse sendo sustentada pelo próprio Deus, da mesma forma que um pai amoroso segura uma criança. Senti-me amada incondicionalmente. Estava tão preenchida de amor que não sentia medo. Sentia-me completamente livre de qualquer dúvida ou temor sobre o que iria acontecer comigo. Foi simplesmente lindo. Deus falou comigo diretamente, de uma maneira muito pessoal, e respondeu às minhas perguntas. Só me lembro de que a força que mantém tudo, absolutamente tudo, unido, é o amor. Essa é a única coisa que consigo lembrar, embora eu saiba que ele me deu muitas informações. Eu só pensava, é tão simples. Olhei ao redor e percebi que estava segura. Olhei para baixo e vi rostos, pessoas olhando para mim. Eu desci voando. Naquele reino, você meio que desliza e voa. Não anda como fazemos aqui. Desci e fui recebida por essas pessoas como se conhecessem cada aspecto da minha vida e me trataram como algum tipo de campeã. Foi simplesmente impressionante ser conhecida daquela forma. Depois de ser saudada, comecei a olhar ao redor do lugar, pois, inicialmente, só percebia aqueles rostos e aquelas pessoas. Então, voltei meu olhar para uma grande parede à minha frente. Ao olhar por cima dela, fui presenteada com uma visão de colinas e uma paisagem deslumbrante, onde crianças brincavam. Era pura alegria. A luz e as cores ali eram radiantes, de uma perfeição incomparável. Eu também podia ver além das colinas para além da parede. Ao olhar para o céu, vi uma luz deslumbrante, uma luz magnífica, mas não era como o nosso sol, era algo totalmente diferente. Instantaneamente pensei, que lugar lindo onde vim e que sol maravilhoso. Assim que essa ideia cruzou minha mente, a luz começou a se mover em minha direção. Percebi que ela estava se aproximando, e quando me dei conta disso, já estava ali, bem na minha frente. Havia um centro branco, semelhante ao meio de uma vela, mas logo percebi que aquele centro tinha a forma de um homem. À medida que a luz se aproximava, um homem começou a emergir da esfera. Quando o vi, soube imediatamente quem era. As primeiras palavras que vieram à minha mente foram: é Jesus. Este é Jesus. Ele realmente existe. Foi algo absolutamente avassalador. Essa imagem ficará gravada na minha memória para sempre. Ele apenas riu ao perceber que eu sabia que ele podia ler minha mente e sorriu quando eu disse: ele realmente existe. Nesse momento, senti-me imediatamente abraçada por ele. Não consigo me lembrar exatamente se foi um abraço físico, mas a sensação de ser abraçada era real. Foi um abraço intenso, muito além do físico. Jesus me disse algumas coisas sobre quem eu era para ele e me chamou por um nome especial. Ele pronunciou meu nome em aramaico e essa foi a única vez em que realmente ouvi sua voz. Isso foi profundamente comovente. Naquele momento, compreendi que ele me estava dando uma pequena visão do meu papel na história dele. Fiquei tão impressionada com suas palavras que caí aos seus pés, chorando intensamente e conversando com ele.
Quando olhei para cima, vi uma luz dourada na parte superior de seu pé e percebi que a crucificação era real. Assim que percebi que a crucificação era real, minha consciência ainda estava voltada para ele, mas minha percepção foi levada àquela cena. De repente, senti como se estivesse no nível de lajes de pedra, como um antigo pavimento, e vi água e sangue pingando no chão. Ao olhar para cima, vi Jesus de pé, cercado por homens cruéis, totalmente despojado de sua dignidade. Ele não estava apenas despido de dignidade. Seu corpo estava mutilado e sua carne estava rasgada do esqueleto. Eu olhei para ele e perguntei: ainda dói? Porque o sofrimento que eu via era além da minha compreensão infantil. Ele respondeu: não. E assim que ele disse isso, deixei de ver aquela cena dolorosa. Minha visão se voltou apenas para aquela luz dourada. Em seguida, percebi que estava em uma névoa dourada e então comecei a descer, viajando sobre a paisagem ao lado dele. No entanto, avistei um grupo de pessoas cheias de ódio, e ao lado da pureza dele, aquilo era repulsivo. Senti uma profunda irritação por eles, pois o que vi era desprezível, enquanto ele era tão puro. Mas então ele me disse: não os odeie. Ele me corrigiu. Antes disso, ele me disse que, assim que me trouxe de volta, havia morrido para salvar o mundo inteiro. Eu, com minha compreensão infantil, respondi: o mundo inteiro? O mundo inteiro não te conhece, o mundo inteiro não acredita em você. Ele simplesmente respondeu: sim, o mundo inteiro. De qualquer forma, ele então me levou para sentar em uma grande pedra negra, que sem dúvida era um asteroide, evocando as muitas referências bíblicas sobre Deus sendo a rocha. Ele me colocou sobre essa rocha, e meus joelhos estavam próximos aos dele, enquanto minhas pernas balançavam no espaço. À nossa frente e atrás de nós brilhavam estrelas, e abaixo havia uma nebulosa esplêndida. Ele me mostrou essas maravilhas para que, quando ele me pedisse para testemunhar, eu tivesse experiências que poderia compartilhar. Veja, isso é verdade. Isso realmente aconteceu. Assim, ele me deu a confiança necessária para seguir em frente e cumprir essa missão. Então, ele me colocou lá para que eu pudesse entender que tudo era verdade. Estávamos muito, muito próximos. Quando olhei em seus olhos naquele momento, senti um profundo senso de amor e segurança que me envolvia completamente. Foi aí que percebi o quanto eu só queria estar ali com ele para sempre. Ele, claro, sabia disso, podia ler minha mente. Mas naquele momento tive a chance de perguntar: sobre o que é a vida? Ele respondeu: a vida é sobre amor. E sem hesitar eu disse: mas você não entende. Eu estava lembrando da visão dele sendo torturado, odiado e ainda assim perdoando seus inimigos. Parecia que eu queria explicar para ele o que eu achava que ele não sabia sobre o sofrimento. E ele apenas me ouviu, com o carinho de um amigo próximo, sem me corrigir. Então, compreendi que ainda havia muito que eu precisava aprender e que ele estava me enviando de volta. Mas, surpreendentemente, essa decisão cabia a mim. Ele me deu a escolha de voltar, como uma escolha de livre-arbítrio. Para me ajudar a decidir, ele começou a me mostrar cenas do futuro, pessoas adorando a ele nas ruas, mas de uma forma diferente da qual eu estava acostumada a ver na igreja. Essas pessoas estavam cheias do Espírito Santo, livres e autênticas, e isso acontecia em todo o mundo. Ele me mostrou que as pessoas o conheceriam da mesma forma que eu o conheci e que o mundo o amaria. Eu concordei. Foi um acordo para voltar, e ele apenas empurrou gentilmente meus ombros e eu senti como se estivesse caindo de volta no meu corpo. Após a experiência de quase morte, ninguém, nem mesmo os médicos, acreditou em mim, e eu tinha receio de que minhas percepções estivessem equivocadas. Sentia que o mundo não refletia nada do que eu havia visto e, claro, nunca tinha ouvido falar sobre experiências de quase morte. Mesmo assim, algo dentro de mim mudou.